E eu quero falar uma coisa com muita segurança, para você que está aqui, para você que está em casa. Se a Bíblia tivesse sendo aberta nas escolas, ela jamais seria aberta nos presídios. Existem pessoas que estão conosco na terra que o mundo não é digno que elas estejam aqui. Por quê? Porque elas fazem coisas que as colocam em uma lista de dignidade que o mundo deixa de ser bom para elas. O mundo não contém, não consegue receber esse tipo de gente. Mas o que me chama a atenção, eu consigo entender porque Jacó, Moisés, Abraão está nessa lista. Eu consigo entender porque Jefté está nessa lista. Eu consigo entender porque Gideão está nessa lista. Afinal de contas, ele apenas com 300 homens matou um exército inteiro e livrou Israel da mão dos midianitas. Dá para entender Moisés, e afinal de contas ele abriu o mar vermelho e passou com quase 2 milhões de pessoas em seco. Dá para entender porque Abraão entrou aqui, afinal de contas, numa época que ninguém escutava a voz de Deus, ele ouviu uma voz dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele acreditou. Hoje você acredita porque tem testemunho na internet, tem Bíblia escrita, tem pastor pregando, e naquela época não tinha nada, e ele acreditou. Dá para entender porque essas pessoas estão aqui. Já outras eu não consigo entender. Como a prostituta Raabe, uma mulher que sobrevivia vendendo seu corpo, pode estar na mesma lista que grandes heróis, homens que nunca se corromperam. Como Sansão, que levou a vida libertina que levou, que morreu tirando a própria vida, pode estar na mesma lista que Jacó, que José, aquele que disse não para a mulher de Potifar e por causa disso foi preso. Um homem que não tinha coragem de fazer uma maldade contra ninguém. Um homem que não tinha coragem de quebrar um princípio. Como ele pode estar na mesma lista do que Sansão, que viveu quebrando o princípio? Do que Raabe, que viveu na prostituição? Que lista confusa é essa? Afinal de contas, o que fazemos nos coloca nas listas. É por isso que você precisa entender um pouco da Bíblia. Quem entende a Bíblia, entende a própria vida. Quem não entende a Bíblia, vive em constante confusão mental, porque o manual de instrução do ser humano é a Bíblia. Assim como você tem uma geladeira, você compra uma televisão e vem um manual de instrução, o seu manual de instrução é a Bíblia. E tem gente que fala: mas eu não quero ter religião. Não, mas a Bíblia não é religião. As religiões se apoderaram da Bíblia. A Bíblia é um manual de vida. É o passo a passo da existência da nossa espécie. Se o ser humano abrir mão da Bíblia, o mundo entra em colapso hoje. Por que a gente não pode matar? Porque a Bíblia diz: não matarás. Porque todo mundo aqui, independente da religião de qualquer um aqui, todo mundo acha feio o adultério. Ninguém concorda. Quem gostaria de ter um cônjuge adúltero? Ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz: não adulterarás. Ou seja, algumas coisas a lei respalda, outras coisas a lei natural não respalda, mas você sabe exatamente o que pode e o que não pode fazer, porque a Bíblia diz. Sendo crente ou não, sendo católico ou não, sendo espírita ou não, qualquer religião. Um ateu acha errado a mulher trair o esposo ou o esposo trair a mulher. O ateu acha errado você roubar o outro. E a Bíblia diz: não roubarás o teu próximo. O ateu, aquele que não acredita em nada, tem que acreditar na Bíblia. Porque senão ele não pode nem estar nessa sociedade, porque a sociedade está de pé. Porque a gente segue o que está escrito. Experimenta quebrar esses códigos aqui para ver onde você vai parar. Se a gente vê as clínicas psiquiátricas lotadas hoje, imagina como estaria se a Bíblia não falasse para perdoar quem te feriu. Não teria espaço para tantas clínicas psiquiátricas. Se está ruim do jeito que está, com a Bíblia aberta, imagina se a Bíblia fechar. E eu quero falar uma coisa com muita segurança, para você que está aqui, para você que está em casa. Se a Bíblia tivesse sendo aberta nas escolas,
ela jamais seria aberta nos presídios. Se a Bíblia estivesse sendo ensinada para as crianças, não teria que ter trabalho evangelístico nos presídios, porque não teria presidiário. Se você tirar isso aqui do ser humano, você acabou o ser humano, você mata o ser humano. Você mata a alma, o espírito, a bondade, tudo que existe de bom dentro do ser humano, você mata se você tirar a Bíblia.